48 horas se passaram de incubação, né, das amostras no caldo LST, que é o teste presuntivo para o grupo coliforme, né? Então hoje, agora, neste momento, vamos fazer, né, a contagem de quantos tubos deram positivos e quais, né, quantos tubos deram negativos. Mas só para lembrar um pouquinho, o que a gente fez, né, há 48 horas atrás? Nós fizemos então a inoculação, né, de 1 ml de cada uma das diluições, né, da diluição 10 a menos 1 colocamos em 3 tubos e assim sucessivamente e incubamos na estufa bacteriológica. O resultado positivo, ele vai então nos dizer se tem ou não, né, o grupo coliforme presente, mas aí não podemos afirmar categoricamente, temos que fazer depois os testes confirmativos que vamos dar continuidade, né, a partir de agora. Quando é que é o resultado positivo? É quando a gente visualiza uma aparência turva, tá, no líquido e a presença da bolha de gás. Lembra do que é essa bolha de gás? Né, já conversamos em vídeos anteriores. A bolha de gás, ela é oriunda da fermentação da lactose pelo grupo coliforme. Tá, eu vou mostrar aqui para você. Olha como está turvo. Muitas vezes, essa aparência turva é devido, né, à presença de flagelos, que é muito incomum em bactérias que têm formato de bastonetes. Nós já vimos que o grupo coliforme tem essa característica, né, e o flagelo é um prolongamento da superfície da célula, né, a partir da membrana plasmática, e tem como principal função a locomoção. A gente pode, né, dizer que o grupo coliforme, presumivelmente, aqui se locomoveu. Mas só essa aparência turva não é o suficiente. O que vai afirmar, né, que nessa análise aqui, neste tubo, deu positivo a presença da bolha de gás, né, oriunda novamente da fermentação da lactose. Então, ela seria a principal, no caso? Principal indicação, Principal sim. indicação. Vê se tu consegue ver. Consigo. Bem que sim. Então, agora vamos ver se o pessoal de casa consegue. Vamos ver aqui. Nossos bloquinhos de notações. Então, 10 a menos 1, tá? Positivo. Vamos ver agora o segundo. Tem ou não tem? Tem. Bom, agora a gente tem aqui os tubos referência à direção 10 a menos 2. Aparentemente, aqui a gente não vê aquela aparência turva como a gente, né, visualizou na direção 10 a menos 1. Pessoal de casa aqui. E aparentemente não tem bolha de gás, né? Mas a gente tem que ter certeza se teve ou não fermentação da lactose. Teria essa certeza, sim. Vamos ver se tem gás aprisionado no interior do tubo de Duran. De que maneira? Tá bem fechado aqui, inverte e dá leves batidinhas. Não sai nada, tá vendo? Aqui, ó, vamos ver o pessoal, a gente tem que pensar no pessoal de casa. Se tivesse gás aprisionado, porque às vezes, né, é bom a gente frisar que às vezes o gás ele está ocupando todo o espaço interno do tubo de Duran, então aparentemente não tem. E aí quando a gente faz essas leves batidinhas, as bolinhas vão saindo devagarzinho, não vai sair de uma vez só, para ficar na dúvida, tem ou não tem gás. Não dá para ver porque bem devagarzinho elas vão saindo, tá? Então 10 a menos 2 aqui, este tubo, não precisa notar, não tem. Vamos ver então o outro, tá? Fazer a mesma coisa. Também não. Tem uma aparência meio estranha, tá? Mas não sei se vocês podem ver aqui, tá? Vou botar aqui, tá? Não tem. Então, deu negativo. Vamos ver de novo esse aqui. Também nosso último tubo, tá? Também não tem presença de gás. Bom, resumo desse resultado aqui. Apenas os 3 tubos com diluição 10 a menos 1 é que apresentaram
resultado positivo. A gente pode afirmar que aqui teve crescimento de grupo coliforme? Não, a gente não pode afirmar categoricamente. Aqui a gente fez um teste presuntivo, né? Tem uma possível presença aqui do grupo coliforme. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o teste confirmativo para o grupo coliforme total, onde engloba aqueles 4 gêneros, né, do grupo coliforme em geral, e nós vamos fazer um segundo teste confirmativo específico para a Escherichia coli, que é aquela bactéria que está presente no trato intestinal de animais de sangue quente, inclusive de humanos. Cris, e se tivesse dado, pelo menos em 2, da 10 a menos 2 e 10 a menos 3 Positivos? eu poderia afirmar? Também não, aqui não. O que a gente faz? A gente anota aqui quais tubos deram positivos e qual a respectiva diluição. O que a gente vai ver? Vamos se confirmar nos 2 testes que a gente vai fazer agora que realmente deu positivo nesses 3 tubos aqui. Então eu tenho aqui guardadinho, tá? Essa aqui é a tabela de Hopkins, tá? E ela vai dizer então qual é a possível, né, a presença de micro-organismo. Então vou mostrar aqui para o cara e vou mostrar aqui, tá? Aqui, esse aqui é um modelo de tabela, tá? Vocês podem verificar aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, 3 tubos, aqui, 3 tubos positivos da 10 a menos 1, 0 tubos positivos para 10 a menos 2 e 0 tubos positivos na diluição 10 a menos 3, tá? Tem aqui 23 NMP por grama, então ele dá um resultado direto. Claro que depois a gente vai dar aquela regra de 3, porque a gente não pesou 1 grama de amostra, a gente pesou por volta de 25 gramas. Então ele dá uma leitura direta. Então é bem simples, bem prática essa técnica. Mas, como eu já falei, nós vamos ter que confirmar se tem ou não, né? Se esse grupo, o que teve crescimento é o grupo coliforme. Como é que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Separar, né, a quantidade de tubos do caldo VBBL, tá? O caldo verde brilhante lactose, que dá para fazer a quantificação do grupo coliforme total, e também os tubos correspondentes do caldo EC, que vai então quantificar o grupo coliforme termointolerante. Querem saber como é que se prepara esses caldos? Nós temos vídeo, né, que mostra em detalhes como é que se prepara esses caldos, né, que são meios de cultura no estado líquido. Enfim, nós vimos então nessa amostragem, nessa amostra que a gente fez, né, nos vídeos anteriores, que apenas as diluições, os 3 tubos com diluição 10 a menos 1 deram positivo. Então, Maria, começa então a colocar a diluição correspondente, no caso aqui vai ser só 10 a menos 1 nos tubos. Todos os tubos já estão identificados, vamos agora fazer o teste confirmativo. Vamos começar com o teste confirmativo para o grupo total. O que a gente vai fazer? Então eu vou isolar, vou dar só os tubos que eu quero aqui, tá? Menos 1, esse aqui eu não vou usar. E vou pegar 1 ml desse tubo aqui e passar para o tubo com caldo VBBL. Tá. E vou homogeneizar. Tá. Depois vai descartar a ponteira, vai pegar então uma nova ponteira, vai coletar uma líquida de 1 ml e colocar no segundo tubo. Outra coisa também, até para a gente ganhar tempo, já que nós vamos fazer os 2 testes, então tu pode pegar 1 ml deste tubo com uma ponteira, colocar no respectivo tubo e novamente, para não ter que sujar, né, descartar mais ponteiras, para pegar novamente 1 ml e colocar no caldo EC, porque a amostra vai ser a mesma. Tá? Porque a partir da base do teste presuntivo, a gente vai utilizar essas amostras tanto para o teste confirmativo total, como para o teste confirmativo para termointolerante. Eu vou fazer o primeiro, tá? Depois eu vou deixar contigo. Relembrando, já fizemos a asepsia das mãos, da bancada e então vamos trabalhar em volta, em torno do fogo. Vamos lá.
que a gente tem que fazer? Aquilo que a gente fez da outra vez, tá? Tá, em todos eles. Em todos eles. Vamos lá, me ajuda? Me ajuda. Certinho. Bota aí. A temperatura de incubação e tempo também são diferenciados. Teste confirmativo total. A gente vai então incubar em estufa bacteriológica a 35 graus Celsius por 48 horas. Confirmativo coliformes termotolerantes. Nós vamos incubar 44,5 graus Celsius em equipamento banho-maria por 24 horas. Após esse período, a gente vai ver se tem ou não gás aprisionado no interior do tubo de Duran, e aí a gente vai aplicar aquela tabela, vamos mostrar para vocês e vamos dar o resultado final. Então a gente se vê daqui 24 e 48 horas. Nós vamos 24 horas a gente vai retirar do banho-maria, vamos guardar na geladeira para evitar que o micro-organismo cresça. Você pode pensar, não, mas tem micro-organismos que crescem mesmo sob refrigeração. Sim, existe grupos de micro-organismos que crescem, mas o grupo termotolerante, ou seja, eles toleram altas temperaturas. E quando se fala em micro-organismo, 44,5 graus Celsius é uma temperatura bastante elevada. Muitos acabam já sendo mortos, né, em função que chamam de alta temperatura para eles. Não vão crescer em temperaturas de refrigeração porque eles são considerados micro-organismos termófilos, que têm a preferência crescer em ambientes com temperaturas próximas a 45 graus Celsius, tá? Então não tem perigo. Como a gente vai quantificar no mesmo dia, nós vamos esperar então o grupo coliforme total para darmos encerramento, né, e dar o nosso, digamos, veredito final, qual vai ser a contagem. Vamos ver agora como é que a gente vai fazer tanto com o CAL-DC, né, com o grupo EC e o grupo total. Então vamos incubar, tá, os tubos, nós vamos fazer o teste confirmativo. Já vimos essa cena, né? Basta aqui abrir a nossa estufa e colocar então, né, usando essa estante como suporte e deixar por 48 horas. Vocês podem verificar aqui que nós temos, né, também aqui algumas placas. Podem, dois tipos de determinação estar presente na estufa. Se é a mesma temperatura, não tem problema, tá? A gente só separa aqui, né? Uma questão de organização, poderia estar a placa aqui em cima, junto com a estante? Sim, não tem problema nenhum, porque o que está sendo quantificado ou está dentro da placa ou está dentro do tubo de ensaio. Não tem perigo nenhum. E agora vamos fazer a incubação em banho-maria. E aqui nós vamos fazer a incubação no equipamento banho-maria. Já tem aqui, né? Pode levantar ali, Maria, por favor. Podem verificar aqui, ó, não sei se dá para ver, tem água já, né, o termostato já foi aferido, né, ajustado para 44,5 graus Celsius, né, podem ver aqui no visor. Tem que ligar um pouquinho antes, a estufa também, para chegar à temperatura desejada. Então basta colocar a estantezinha com, né, os tubos de ensaio e fechar. E a gente se vê então, né, daqui 48 horas para finalizarmos esta prática. Até daqui a pouco! Dando continuidade à nossa videoaula de técnica de NNP, então aqui temos os resultados, né, de coliformes totais e coliformes termotolerantes. Tá? Lembrando aqui que este aqui, que é o total, ficou a 35 graus Celsius por 48 horas em estufa bacteriológica. E esse aqui, né, é o termotolerante, que é principalmente a Escherichia coli, que está presente no trato intestinal dos animais de sangue quente. Ele ficou incubado nessas amostras a 44,5 graus Celsius por 24 horas. O que a gente fez, né, a Maria? Ontem, quando completou 24 horas, né, essa aqui tinha que ficar mais 24 para completar as 48. Ela tirou da incubação e para fazer essa gravação ela manteve então sob refrigeração por 24 horas a mais, não ia ter problema. E aí agora tiramos exatamente após 48 horas, vamos fazer agora a nossa contagem. Bom, o que a gente viu no presuntivo? Que somente a série de 10-1 apresentou, né, a gás no interior do tubo de Duran. Então foram esses que a gente fez
o repique. Então repicamos 1 ml de cada um dos tubos de teste presuntivo e colocamos 1 ml em cada um do tubo. Na verdade, cada tubo corresponde a esses aqui e igualzinho a mesma técnica que a gente fez do CalDC. Vamos ver o veredito agora, né? Vamos ver então. Lembrando que a gente utiliza a tabela de Hopkins, eu trouxe outra aqui para vocês. Acredito que esse aqui vai ser melhor para entender, ela está mais completa. Esse aqui tem qualquer tipo de combinação de tubo, tá? Que pode acontecer, desde nenhum crescimento ou até crescimento nos 9 tubos. Tá? E aí a gente vai depois explicar para vocês como é que a gente faz essa quantificação a partir dos resultados aqui obtidos. Vamos começar com os totais? Vamos começar. Então tá, então vamos deixar isso aqui de ladinho e vamos começar os totais. Vamos confirmar se aquele gás formado ele foi então, né, feito por um micro-organismo, uma bactéria do grupo coliforme. Deixa eu aqui ver, né? Dá pra ver aqui, ó, tá turvo também, né? Vamos ver aqui o pessoal de casa, dá pra ver que não tá? Que não tá tão, tá turvo, não tá tão claro e tão brilhante como era antes, mas dá pra ver que tem. Vamos ver se dá pra ver aqui. Não tem. Então a gente viu, né, como foi mostrado em close, que as 3 amostras deram positivas no teste confirmativo para coliformes totais. Então, aqui está dizendo que tem tubo coliforme nas nossas amostras de bombons de morango. Aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que olhar, então, na nossa tabela, onde tem indicativo aqui, deixa eu só marcar aqui, onde tem 3 tubos 00, que aqui está 2,3. Bom, o que acontece? 2,3 NMP no mais provável por grama de amostra. Mas aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque com essas tabelas elas não são montadas com as diluições que a gente costuma utilizar na tecnologia de alimentos. Então o que tem que fazer? Olha a correspondência, né? Números positivos e depois a gente tem que multiplicar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um slide em detalhes como é que se faz, vezes 10 dividido pela quantidade de amostra maior testada neste ensaio. Bom, a maior amostra testada nesse ensaio foi 0,1 ml. Porque se a gente pensar, a gente fez 10 a menos 1. A 10 a menos 1 a gente está diluindo a amostra 10 vezes. Então, a gente está adicionando, na verdade, embora a gente adicionou 1 ml, mas a concentração de amostra é 0,1. Então, a gente divide 10 por 0,1 é igual a 100. Então, a gente multiplica 2,3 vezes 100, que dá 230, tá? E aí a gente sabe que tem que ter um número inteiro para expressar o resultado. Então, a gente joga aqui, conta as casas, 2. Então, 2,3 vezes 10, entrou 2 vezes? Entrou. 10 na 2. Esse é o resultado final. Também tem que fazer o seguinte cálculo. Nós não utilizamos 1 grama de bombom de morango, usamos 25 gramas. Então, a gente tem que fazer uma regra de 3 para dar exatamente o resultado. E aí, vocês podem estar se perguntando, o que fazer com este resultado? Existe, toda uma legislação brasileira, né? Estou citando aqui para vocês uma cópia, né? A que está em vigor é a resolução número 12 de 2 de janeiro de 2001, que é o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Então tem diversas categorias, desde para alimento de origem animal quanto vegetal, e aí tem quais são os parâmetros que tem que se fazer, né, quando quer expressar a qualidade de um produto. Normalmente não se tem os de mesófilos. Os mesófilos, mais para a gente ter uma indicação de quanto que é o grau de contaminação. Mas quando trata de grupo coliforme, principalmente o termo laranja, a gente vai fazer a seguir, sempre vai ter o limite aqui máximo que pode ter as amostras, tá? Se ultrapassar esse sinal que tem algum erro no processo, com certeza teve contaminação. Seguindo a mesma linha, vamos ver então agora o CalDC, onde vai determinar se teve ou não, né, a crescimento de Escherichia coli. Vamos ver.
Aparentemente não, né? Não, aparentemente não tem nada. Não, aqui, ó. Não. Também não. Vamos aqui. Pessoal de casa. É bom. Meu Deus. Os bombons estão de bom. Então, enfim, verificamos que não teve crescimento nas amostras de Escherichia coli, o que é um bom sinal. Muito Ufa, bom. que bom. Muito bom. A tabela, ela tem a relação quando são três zeros, quando tem crescimento, ele diz que o número mais provável ele é menor que 0,3. Fazendo aquele ajuste por questão de diluição, então deu 30 número mais provável, que é uma quantidade irrisória, não tem perigo nenhum, né? Não teve aqui contado, não pode dizer que teve sim qualidade pela parte de Escherichia coli nessas amostras, tá? Enfim, também, então, estamos finalizando, né? Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido a técnica de NMP. Ela é uma técnica que ela é um pouco demorada, porque ela tem, na verdade, são 3 estágios, né? E muitos devem estar perguntando, precisa esses 3 estágios? Sim, é necessário, você pode ver em qualquer livro, né, sobre o tema, artigos técnicos científicos, sempre se faz o presuntivo. O presuntivo é como se fosse uma base, assim que eu costumo explicar. O que seria essa base? Tem ou não, provavelmente, grupo coliforme. E depois se faz os testes para saber se tem ou não, especificamente o grupo coliforme total, ou que é o específico, como no caso da Escherichia coli, que é o termotolerante. Se a gente fosse fazer, vocês imaginam, se a gente fosse fazer as 3 divisões triplicadas, a gente teria aqui 9 tubos deste lado e mais 9 aqui, então seriam 18 tubos. Então a gente está economizando tempo, né, economizando reagente, então é mais fácil fazer um presuntivo e depois só naqueles que deram crescimento positivo fazer a replicagem. Então tá, pessoal, era isso e até um próximo encontro. Então, o próximo encontro. Tchau!